pra trás. Cabeça prumo, segue rumo e nunca... Seu programa Só Saúde conversa hoje com o Dr. Fábio Armentano. O Dr. Fábio é psiquiatra, médico psiquiatra, e é coordenador do ambulatório de psicogeriatria do AME, da Vila Maria. Dr. Fábio, eu queria falar um pouco sobre memória, né? Porque assim como as mulheres antigamente morriam antes da menopausa, eu acho que as pessoas antigamente não tão antigamente assim, morriam antes de entrar nessa história de demência senil, não é verdade? A partir do momento que a população envelhece, a gente estende a vida, mas a gente também precisa começar a se preocupar em estender a qualidade de vida. Com o envelhecimento a gente acaba tendo uma série de doenças que não eram tão comuns assim, ou eram diagnosticadas muito mais raramente, e que hoje em dia elas estão mais em foco, eu diria, né? Porque não adianta só viver mais. É importante viver mais e viver com mais qualidade. Então, todo mundo quer chegar aos 100 anos, mas ninguém quer chegar aos 100 anos restrito a uma cama, sem conseguir interagir com as pessoas. É bem por aí mesmo. Agora, é uma sentença isso? Assim, todo mundo que passar dos 90 vai ter demência senil, vai perder memória, sei lá, Alzheimer, como é que é? De forma nenhuma. Nós sabemos que quanto maior a idade do paciente, da pessoa, não vamos falar em paciente, vamos falar em pessoa, quanto maior a idade da pessoa, maior a chance dela ter algum tipo de queixa cognitiva. Né? Falamos em cognição, as funções cerebrais, não necessariamente demência. Mas isso não é uma sentença. E o que a gente precisa entender é que são muitas as causas, né? Para o paciente ter uma queixa cognitiva, para essa pessoa ter uma queixa não só de memória, mas também de falta de atenção, de dificuldade de orientação, de dificuldade de coordenar tarefas. Algumas causas são preveníveis, né? Algumas causas, na verdade, são fruto da vida que a gente leva ao longo da juventude. E se a gente quiser ter alguma chance de prevenir algumas dessas doenças, precisa ser aos 30, 40, não aos 70, 80, aí não dá mais tempo. Né? E outras, infelizmente, não. Se a gente falar especificamente da maior causa de demência no mundo, que é a doença de Alzheimer, não é a única, mas é a mais prevalente, realmente a doença de Alzheimer não tem prevenção, né? Mas ela tem uma série de outros componentes que a gente pode atuar para minimizar os impactos dela, né? E minimizar as consequências disso. Por outro lado, se a gente pensar num outro tipo de demência que é muito frequente, que é a demência vascular, causada pós-AVC ou por microinfartos ao longo da vida, é muito mais prevenível, né? É algo que a gente consegue atuar de forma muito mais importante. Essa demência vascular por microinfarto, me fala mais disso, como é que é isso? O que é um microinfarto? O microinfarto, na verdade, todo mundo sabe mais ou menos o que é um AVC, o famoso derrame, né? Então, existe um vaso sanguíneo no cérebro que ele entope ou ele rompe, e uma área cerebral ele não vai receber sangue. E a partir daí essa área acaba morrendo. Nós temos normalmente, quando tem um AVC, nós temos sintomas, né? Sintomas motores, que as pessoas às vezes sabem reconhecer, dificuldade de expressão facial, né? Desvio da mímica facial, coisas do gênero, tipo perda de força. Mas, ao longo da vida e com o envelhecimento, até em um envelhecimento normal, muitas vezes nós temos microinfartos, ou seja, micro-AVCs, que não dão qualquer tipo de sintoma motor e sequer sintoma cognitivo. Mas, quer dizer, a gente não percebe nada? Não. Nada? Isso é o normal do envelhecimento. Né? Ai, meu Deus. Mas é assustador isso. Mais ou menos. Eu acho que assim, se a gente não for pesquisar, vai ter muita gente que tem. E não acontece nada? Mas quando a gente tem isso uma quantidade muito grande, né, uma frequência muito grande, então aquela microárea, na verdade, vai ser muito mais extensa. E aí a gente começa a ter sintomas, menos sintomas motores e muito mais sintomas cognitivos. Né? Por que eu falo que isso é muito importante? Porque é algo prevenível. Né? Então,
quando a gente consegue atuar na nossa saúde, melhorando ou atenuando riscos cardiovasculares em geral, obesidade, diabetes, fazer exercício físico, controlar colesterol, você diminui muito a chance de ter esse tipo de evento, né? E portanto você também diminui a chance de ter esse tipo de manifestação com o envelhecimento. Interessante é que muitos idosos normais cognitivamente também têm alguns microinfartos e muitos pacientes que têm doença de Alzheimer também têm microinfartos, o que teoricamente também pioraria o quadro. Soma, né? Então, mesmo na doença de Alzheimer, que teoricamente não é prevenível, se a gente conseguir melhorar esses fatores cardiovasculares, esses riscos cardiovasculares, você também atenua a doença de alguma forma, entendeu? Mas agora, o Alzheimer, você falou que não tem jeito de prevenir, né? Mas tem alguma pista para a gente saber o que a gente pode fazer se a gente tiver uma pista? Tem alguma coisa a fazer, pelo menos até hoje? A doença de Alzheimer é uma doença que tem um componente genético bastante importante e é uma doença que infelizmente até hoje não tem cura. Mas é uma doença que pode ter uma progressão extremamente lenta. Estou falando de 15 anos de progressão, né? Hoje os tratamentos eles envolvem muito ainda retardar a progressão da doença. A gente não consegue nem parar a progressão da doença, nem reverter aquelas perdas. Nós conseguimos retardar, ou seja, a gente consegue prolongar a vida funcional daquele indivíduo. Mais importante, como em grande parte das doenças da medicina, é o diagnóstico precoce. Quanto antes a gente consegue detectar isso, antes a gente consegue atuar, seja com questões farmacológicas, né, uso de medicações, seja com questões comportamentais, que são tão ou mais importantes do que as questões medicamentosas. Para a doença de Alzheimer especificamente, principal pista, principal sintoma, esquecimento. Existem demências que vão cursar com esquecimento lá na frente, em casos mais graves. Mas a doença de Alzheimer especificamente, um dos primeiros sintomas é esquecimento. Esquecimento que muitas vezes no começo são contornáveis, né? Então a pessoa esquece, mas ela consegue de alguma forma lidar com aquilo e tal, consegue se adaptar, usa estratégias. O mais importante é, a partir do momento que a pessoa tem um sintoma de perda de memória, mesmo que leve, que seja persistente, ou que comece a causar algum tipo de dificuldade, algum tipo de sofrimento, procure um médico. Uma boa avaliação vai conseguir detectar se é um quadro de doença de Alzheimer inicial ou se é simplesmente uma queixa de memória causada por algum outro sintoma, alguma outra doença. Bom, eu vou querer saber, doutor, aqui os parâmetros, né? Com que idade que eu preciso começar a me preocupar, com que idade que eu tenho que olhar para os meus velhinhos, minha mãe, meu pai, meu avô, meu tio, como é que é tudo isso? Mas vai ser, depois daquele intervalinho. História da Alemanha Moderna, de 1800 aos dias de hoje, é do Martin Kitchen, com tradução da Cláudia Duarte. Aqui tem toda a história da Alemanha, né? Desde 1800, Napoleão, Hitler, tudo isso. Tem também a Alemanha Oriental, né? Antes da queda do Muro de Berlim e tudo que rolou até a gente chegar aqui na Angela Merkel, né? Bom, o Martin Kitchen, ele é professor emérito de História na Simon Fraser, no Canadá, na universidade, e ele tem mais de 22 livros publicados, e ele também é um historiador especializado em história europeia, né? E com ênfase na história da Alemanha. Então tá aqui, bem legal esse livro, né? É da editora Cultrix, tem 592 páginas, custa R$ 74,00. A história da Alemanha moderna. A coleção Entendendo, né, que é da editora Leia, que é super bacana, né? Porque é uma coisa gostosa para chuchu de ler. Já tá, esse aqui é o 9º volume.
E esse é sobre linguística. O que é linguística? Entendendo a linguística, vendo as novas formas, né, do estudo da linguística, a linguística do cérebro, a linguagem do cérebro, a linguagem de sinais, né? Tudo aqui direitinho para você. Coleção Entendendo. Esse aqui é do Trask e do Bill Mablin, e o Trask é professor de linguística lá no Reino Unido e é especialista em linguística histórica e na língua basca e é autor de vários livros sobre esse tema. Muito legal. Bom, a coleção é toda igualzinha, você já sabe, 14 por 21, 176 páginas, custa R$ 29,90, eu já falei, é da editora Leia. Bullying, orientação vocacional, tá tudo aqui. A clínica gestáltica com adolescentes, caminhos clínicos e institucional. A organizadora é a Rosana Zanella. Bom, tem em e-book também, é da Sumos Editorial, custa R$ 48,30, o e-book custa R$ 10 a menos, R$ 33,80. E a Rosana Zanella, que organizou isso aqui, é graduada em psicologia na Universidade Paulista, é mestre em psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo e especialista em psicologia clínica e em gestalt terapia pelo Instituto Sede Sapientes. Está aqui para você, da editora Sumos, a clínica gestáltica com adolescentes. Antes da dica de livro, eu estava perguntando aqui para o Dr. Fábio se a gente tem parâmetro, né? Quando é que começa a se preocupar, com que idade, né? Que um esquecimento pode ser mais preocupante. Como é que é essa diferença? Porque a gente com a idade vai esquecendo coisas mesmo, não vai? Isabel, esse é um ponto bastante complicado, sabia? Porque as pessoas elas têm um conceito, que é um conceito errado, de que esquecer faz parte do envelhecimento. Não faz. É normal a gente ter alguma dificuldade, né? Mas você ter sintomas de esquecimento que prejudiquem o seu dia a dia, que impeçam de fazer as coisas, isso não é normal. Seja aos 10 anos de idade, seja aos 90 anos de idade. Por que eu digo isso? Porque muitos pacientes chegam para nós já em estágios avançados da doença, e um familiar relatando a mesma coisa. Começou com um quadro de esquecimento e tal, era uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas como ele já era muito velhinho, a gente não deu bola, porque é normal o velhinho esquecer. Não é normal, é comum, mas não é normal, né? Então, assim, acima dos 65 anos é a idade em que essa incidência de demência ela aumenta muito. Mas qualquer pessoa, principalmente acima dos 45, 50 anos, que tenha um quadro persistente de queixa cognitiva, precisa procurar ajuda. Alguns pacientes até antes disso, né? Então, muito mais importante do que a idade, eu acho que é a questão da persistência do sintoma e do comprometimento que esse sintoma pode causar, né? Mas, obviamente, com o passar da idade aí, com o envelhecimento, isso fica mais preocupante, realmente. E o que a gente pode fazer para evitar? Você falou que a gente pode ter uma vida melhor até os 30, 35, evitar, enfim, ter os tais clássicos, hipertensão, diabetes, toda essa coisa que todo mundo já sabe, né? Mas o que a gente pode fazer depois? Tá bom, eu tinha 30 anos, eu não estava nem aí com isso, achava que era imortal, como todo jovem acha, não fiz nada, fumei, me esbaldei, bebi, fiz tudo errado, e aí? Na verdade, além das questões físicas, né, então, além das doenças físicas, acho que nós temos uma série de medidas comportamentais que são muito importantes. Eu costumo brincar assim com meus pacientes, né? Olha, todo mundo tem o direito de se aposentar, mas ninguém tem o direito de ficar parado, de colocar o chinelo, sentar na cadeira e ficar assistindo televisão. Então, assim, manter o seu cérebro em funcionamento é muito importante. E aí não adianta a gente cair naquelas pegadinhas do tipo, eu vou lá e faço palavra cruzada todo dia e tá tudo certo. Não é isso, né? Manter o cérebro funcionante significa você estar funcionante, você ter um papel
funcionar, um papel importante dentro da sua comunidade, dentro da sua família. Então, assim, quer parar de trabalhar? Tem todo o direito. Vai fazer trabalho voluntário, vai ajudar as pessoas na comunidade, se envolva com algum tipo de filantropia, tenha relações humanas, né? Partilhe suas emoções, os seus conhecimentos, né? Isso é muito importante, esse relacionamento interpessoal é muito importante. Exercício físico é fundamental, existem uma série de estudos que mostram que o exercício físico por si só é um fator de melhora da cognição, né? Então é muito importante. A questão de não abusar de álcool, cigarro e tudo mais, né? Manter a saúde mental em dia, né? Isso significa ter lazer também, isso significa conseguir partilhar com as pessoas que você ama coisas que lhe dão satisfação. Tudo isso é muito importante. Mantenha a sua cabeça funcionando. Continuar no mundo, em outras palavras, não sair do mundo porque envelheceu ou porque parou de trabalhar. Você pertence ao mundo quando você envelhece. Né? Exatamente. Continuar atuante, né? Agora tem uma coisa que as pessoas não gostam muito de falar, que é na vida sexual, né? Todo mundo tem um certo preconceito, um certo, algum prurido em falar de vida sexual, principalmente depois de uma certa idade. A vida sexual tem um papel aí também? Sem a menor sombra de dúvida. Lembra quando eu falei que é preciso manter a sua saúde mental? Vida sexual está muito ligada à sua saúde mental, né? Então, sim, exercer a sua sexualidade, estar junto das pessoas que você ama, isso é muito importante e sempre muito recomendável. Acontece que, como antes a expectativa de vida das pessoas era de 60, 65 anos, quando você chegava aos 60, você era um velhinho, né? Você era uma pessoa em fim de vida. Puxa vida, quando a gente pensa na expectativa de vida hoje, pensando aí na faixa dos 75 anos, 80 anos, você tem mais 15, 20 anos pela frente, você tem muita vida pela frente ainda, né? Então não dá para ir terminando a vida. Sabe uma coisa que a gente repara muito? É que as pessoas planejam a vida mais ou menos até os 60, 65. Né? Aquela coisa, né? Eu estudo, eu caso, eu tenho os meus filhos, eu trabalho, os filhos começam a crescer, começam a sair de casa, eu me aposento, e isso gira em torno dos 65 anos. E aí? Você não planejou. Aí o cônjuge morre, você fica mais isolado, né? E as pessoas não pensam que elas vão passar uma boa parte da vida na situação de ser idoso. Então elas precisam planejar isso também. É muito importante, né? Pensando no conceito do Ministério da Saúde, idoso no Brasil maior de 60 anos. Se você vê até os 80, 85, você tem 25 anos de vida, né? É mais do que você teve de adolescência, de infância. Então tem que planejar, né? Tem que tentar levar uma vida plena, uma vida saudável, uma vida prazerosa. Mas ainda no capítulo da vida sexual existem alguns empecilhos bem reais. Por exemplo, o idoso que toma muitos medicamentos, alguns antidepressivos, que vão acabar com a libido dele, as mulheres principalmente. As mulheres já têm uma tendência a perder um pouco da libido nessa fase de menopausa, depois volta, eu sei, mas tem uma fase aí de transição, quer dizer, e as pessoas não estão sendo preparadas para isso, então... Não estão sendo preparadas para isso, e eu acho que elas ainda têm muita dificuldade de partilhar isso, inclusive com o próprio médico delas. E assim, problema sexual é um problema de saúde como qualquer outro, e tem que ser tratado com o seu médico como qualquer outro problema, né? Então, tá com dificuldade, seja de ereção, seja de atingir orgasmo, seja de lubrificação, seja na perda da libido, na diminuição da libido, né? Vá procurar o seu médico, queixe-se ao seu médico. Se o remédio que o seu médico te deu está te causando uma perda da libido, fale isso para ele, né? Relate isso para ele, porque as pessoas às vezes relatam outros sintomas, sonolência, problemas gastrointestinais, e não falam da questão sexual. Então, sim, as pessoas elas precisam começar a tratar a vida sexual como parte da sua saúde física e mental. Beleza.
Ah, eu ficaria conversando com o doutor Fábio aqui mais muito tempo, mas ele volta, né, doutor? Sempre que você me convidar, eu volto. Tá bom. Muito obrigado, doutor, pela entrevista. E para você, até o próximo Só Saúde.